A paz do Senhor Jesus a todos. Deixar uma palavra de Deus aqui para os irmãos. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Louvado seja Deus. Palavra poderosa onde o apóstolo Paulo disse sobre o amor. Uma grande dica, a chave de tudo é o amor. Onde ele já deixou, olha, se eu tiver todo o dinheiro e vender dar aos pobres, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver também a fé que transporte os montes, se eu pegar o meu corpo aqui e falar, pode tacar fogo, se eu não tiver amor no meu coração, nada disso adianta. Porque por amor Jesus veio. Por amor ele se entregou. Por amor ele deu sua vida ao pecador, ao qual sempre virou as costas para Deus. E a Bíblia diz que chegaria um tempo, a qual é chegado, que por o aumento da iniquidade, do pecado, o amor de quase todos se esfriaria. E o amor hoje está assim, o amor da mãe para com o filho, o amor da esposa para com a esposa, ou vice-versa, onde a traição onde é normal, o adultério é legal e ser fiel é ruim. Aonde o amor aos animais, o amor à obra de Deus, o amor à obediência, a fidelidade a Deus, o amor de pastores para com o membro, para com suas ovelhas, para a sua igreja, entre tudo tomou a falta de amor, o ódio, a inveja, a contenda, a ira tomou conta e o amor quase acabou. Então está se cumprindo a palavra de Deus. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou o contrato ali, o acordo de paz, conseguiu, né? Automaticamente estamos caminhando para o fim. Mas o alerta de hoje é para essa palavra poderosa, que é a falta de amor. Onde muitas pessoas estão jogadas nas suas casas ou perdidas por falta de amor. Onde talvez pegou um pastor com alguns dons espirituais ali trazendo ela para dentro, mas depois jogou também ela para fora. Aonde o amor ele é provado por Deus. Aonde a Bíblia diz que olha, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aonde é fácil você pregar o evangelho, porque isso aqui é fácil de você pregar, muito fácil. São letras que qualquer pessoa sabendo ler e tendo boca para falar, ela pregará o evangelho. O difícil é viver isso daqui. O difícil é colocar no seu dia a dia e colocar dentro do nosso coração. O dia é aquilo que a gente apanha todos os dias para ler e chora e fala assim, eu não vou conseguir, mas temos que conseguir, pois temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então a palavra de Deus está se cumprindo nesses últimos dias, onde pessoas que realmente não têm uma estrutura espiritual, não buscaram verdadeiramente a Deus, se deixam abater. Onde pessoas às vezes mal estruturadas ou às vezes sem uma direção de Deus, ou se soberbeceram, né, se autotitularam e deixaram às vezes a ira, a arrogância tomar seu coração, onde se perdeu o amor, onde pessoas que talvez tiveram um amor lá atrás, mas hoje não tem mais. A Bíblia diz, primeiro Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 9 diz assim, olha, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, sem hipocrisia. Não podemos ser hipócrita em falar que amamos de boca, mas não de ações, onde nosso amor é aprovado. E como é fácil falar que amamos as pessoas quando está tudo bem, tudo ok. Mas quando vem um atrito, alguma contenda que acontece realmente, pois temos a nossa natureza humana que a Bíblia relata, automaticamente vem essa provação do amor, aonde se iramos e lançamos fora tudo aquilo que construímos. Louvado seja Deus. Mas aquilo que está sendo lançado fora pelos pastores são almas, a qual a Bíblia diz que são mais preciosas do que o mundo todo. Então, hoje a falta de amor tomou os altares, não só embaixo,
nas cadeiras, nos membros, onde era normal até uma senhora acusar uma irmãzinha maquiada que estava entrando, na vaidade, uma prostituta, um travesti, mas o altar está quebrado, onde não tem mais amor nos altares. A Bíblia diz assim, a Bíblia, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Romanos 12. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, o compartilhamento das necessidades hoje dos santos já não é mais visto, onde alguém pede para compartilhar, pede uma ajuda e a primeira coisa nossa é fechar nossa cara e muitas vezes a nossa carteira e não ajudar e não contribuir. Aqui a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Vamos lá. A Bíblia fala que se a gente não ama o nosso irmão, a quem vemos, não amamos a Deus, a quem não vemos. Nunca vimos Jesus, mas cremos pela fé que Ele é real e Ele voltará com grande poder e glória. Então tem muitos pastores, liderança, obreiros, que seja aquele que se serve e serve de Deus, pregando o Evangelho. Mas só que com seu coração com ira, com mágoa, com contenda, aonde não resolve os seus problemas com os irmãos, mas usa a Bíblia Sagrada para atacar, para atirar nas almas. O amor está escasso. Nas igrejas estão matando almas. Ah, mas a verdade não mata... Não estou falando da verdade. A verdade, ela liberta o homem. Mas a Bíblia tem que ser pregada com amor no coração. Porque o cara pode saber pregar o tanto que for. Se ele pegar essa Bíblia com o coração manchado, com ira, com mágoa, com contenda contra o seu irmão, ou seus irmãos. Tem pastores aí com contenda com vários irmãos. Automaticamente ele não vai dar vida, ele vai trazer a morte. Por quê? Automaticamente ele vai pregar aquilo do seu coração e não da Bíblia Sagrada. Então o amor realmente está escasso, a Bíblia está se cumprindo. Eu conselho para aqueles que realmente foram feridos ou foram jogados para fora, Jesus é o Salvador da nossa alma. Não é o homem, não é a igreja, é Cristo o Salvador, o ressurreto. Aquele que desceu, morreu, ressuscitou e hoje vive reinando com grande poder e glória. Somente Ele que pode nos julgar, pode nos perdoar. Engraçado que nas igrejas hoje uma pessoa às vezes comete um vacilo, comete um erro, não chegou no culto atrasado ou algo do tipo, assim, tal, pronto. O pastor já chega sem querer, sem amor, já chega na ignorância, falando um monte e tal, julgando ele ser perfeito. Aí a pessoa erra, o pastor, desculpa, tal. Aí o pastor perdoa. Quem que é pastor para perdoar alguma coisa? Quem perdoa é Jesus. Então temos pessoas sem amor, que um dia até tinha, hoje não tem mais. Com coração, com a soberba, com orgulho, trazendo a vida. E muitos seguindo cegamente.
Não que muitos pastores não sejam homens de Deus, não é isso. Mas o seu coração está manchado. Falando para o povo se arrepender sem arrependimento. Trazendo convertemos, mas eles não estão convertidos de algumas coisas. Ou de várias coisas. Então, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que pode julgar o homem mediante a sua vida, as suas ações. O homem vê o que os seus olhos enxergam e julga mediante a isso. Jesus já vai como fez com Davi. Eu não vejo como eu vejo o homem, eu vejo o coração. Então, se você foi machucado, jogado para fora de alguma forma por pessoas da liderança do Evangelho, foque em Jesus. Pois eles darão conta de cada palavra. E a soberba está tão grande que não deixa eles enxergar. Realmente eu errei ali, eu vacilei. Eu sou homem de Deus, eu acerto várias coisas, mas ali eu errei. Deixa eu me consertar, pois é uma alma. O que adianta entregar 50 marmitex? O que adianta expulsar legiões de demônios e uma alma perecendo com rancor no coração, ferida pelas suas palavras? Né? Então, isso não adianta nada. Sem amor, nada adianta. Que Deus abençoe, que você possa ter no seu coração que realmente Jesus o ama, Jesus o guarda, Jesus tem o poder e a autoridade para o julgar. E perdoe todas as pessoas que te magoaram, que te jogaram para fora, que te feriram de alguma forma, seja do alto do altar até a porta. Qualquer pessoa, perdoe, pois a Bíblia diz: abençoai aqueles que vos perseguem, né? Bem dizer aqueles que vos maldizem e não amaldiçoar. Então, que você venha a perdoar, que você venha no seu coração limpar o seu coração, porque muitas pessoas, infelizmente, a arrogância, a soberba, o orgulho não deixa vir um arrependimento, pois muitas pessoas pensam que se ela vir pedir desculpa, perdão ou reconciliar, ela vai estar se rebaixando. E lembrando que a Bíblia diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus: quem que de nós vai ser o maior lá em cima? No teu reino. Coisas que esses pastores eu acho que não lembram, não leram a Bíblia, talvez esse versículo, essa passagem, a qual diz: o maior lá em cima é o menor na terra. Então temos aqui para servir aquele que serve aqui, o menorzinho será o maior no reino dos céus. Tá? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos entender que é chegado o fim dos tempos. Vamos entender que a falta de amor está aí. É Jesus somente por nós. São poucas pessoas realmente que te abraçam, que te entendem, que tem em si o verdadeiro amor. Não o amor fingido, nem que hipocrisia, que nem a Bíblia diz. Porque também tem esse amor. O amor falso. O amor que aguenta até o momento. Porque a Bíblia diz que o amor verdadeiro, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas tem um falso amor. Tem um amor fingido. Né? Aquele amor que depois entra soberbo, orgulho, arrogância. Tudo aquilo que realmente não agrada ao Espírito Santo. Pois estão esquecendo das almas, talvez por visualizações, colocando na internet, no meio do mundo evangélico, hoje, a qual a internet tomou conta também, que é uma bênção de Deus, mas também pode ser para maldição. Automaticamente ganha e mata muitas almas. Então, automaticamente, a internet entrou e muitos fazem por visualização. Mas quando desliga a câmera e acontece algo nos bastidores, que virou um show na casa de Deus hoje, automaticamente eles não têm estrutura para resolver os assuntos. Porque não tem amor. Porque automaticamente Jesus, quando encontrou aquela moça que estava praticando o adultério, muitos pegaram a pedra e vão apedrejar, era a lei. Pegou traindo, vão apedrejar, vão matar. Só que automaticamente Jesus chegou e falou: opa, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Começaram a soltar as pedras, foram saindo um, outro, até que foram todos embora. Jesus falou para ela assim: olha, cadê seus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Jesus, ele mostrou uma coisa muito poderosa ali. Era a lei. Podia.
Mas ele deixou bem claro que acima de tudo, irmão, que a gente erra, que você erra, que eu vou errar. Somos todos falhos, pecadores, tropeçamos e caímos. Mas acima de tudo, o amor é a solução de todas as coisas. Aonde o seu irmão vai errar 1, 2, 10 vezes, mas o amor, ele tem que superar todas as coisas. O amor cura, o amor abraça, o amor levanta. E tem pastores hoje que a pessoa erra 1, 2, 3, 4 vezes, o pastor, quê? E não é um erro grave não, tá? Joga fora. Mete o pé do ministério. Como o ministério fosse dele. Só que a Bíblia diz, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou perdoar ele? 70 vezes 7. Jesus disse. Estão errando 3, 4, 5 vezes. Fora. Rua! Pastores jogando almas fora como se fosse descartável. Felizmente, o fim dos tempos é chegado, Jesus está voltando, né? Então, vamos ter amor de nosso coração, vamos buscar Jesus realmente e não ligar para aquilo que nos abate, que vem te afligir, se te magoaram. Não ligue. Entenda que o verdadeiro amor está em Jesus. Ele sim merece a sua busca, a sua atenção, merece o teu amor, é Ele. A Ele a honra, a glória, o poder, o domínio e toda a majestade. Toda adoração somente para Cristo. É Ele que deu a vida para mim e para você. O tempo é chegado e o amor de muitos se esfriou. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos buscar Cristo, a nossa salvação. Deus abençoe.